Uma boa noite a todos, obrigado por poder contar com a sua presença nesse tempo de live, uma série de estudos que nós estamos chamando de Avivamento, o sonho que começa em nós. Durante 7 quartas-feiras, começamos na semana passada e a live da semana passada está gravada, você pode assistir, seja aqui pelo Instagram ou pelo YouTube ou pelo Facebook, meu Facebook particular, as minhas redes particulares. Então, durante 7 semanas, toda quarta-feira, às 8h25, nós vamos estar nos reunindo nesse ambiente virtual para conversar um pouquinho sobre avivamento, vamos conversar um pouquinho sobre renovo de fé, sobre uma espiritualidade mais profunda. A minha ideia, meu pensamento é toda vez que a gente separar esse tempo para conversar, que nós possamos pensar um pouquinho como tem sido a nossa caminhada de fé e considerar que Deus tem algo muito maravilhoso para vivermos com Ele, algo muito intenso. E uma vez que Deus tem uma espiritualidade profunda, um relacionamento profundo para desfrutarmos com Ele, não tem por que ficarmos na superfície da fé, nos conformando ou aceitando viver apenas o básico da fé, se é que existe um básico da fé, se é que a fé não deveria ser vista realmente como algo profundo, um relacionamento profundo com Deus, ou nenhum tipo de relacionamento. Eu acho que não existe um básico da fé, se nós considerarmos tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz e o quão longe Jesus foi capaz de ir para nos trazer para perto, e o quanto que ao mergulharmos nesse ambiente de fé, nessa reflexão de fé do que Deus tem para nós, o quanto nós podemos desfrutar, o que nós tem diante de nós para desfrutarmos no relacionamento com Deus. Como eu tenho falado para vocês, essa é uma live sobre avivamento, são considerações que eu coloquei no livro Desperte. Eu me propus a escrever um livro sobre avivamento, não é a resposta final, nem a melhor consideração sobre avivamento, é apenas a minha consideração, alguns pensamentos que tenho sobre avivamento. Então, nessas lives, a ideia é conversar um pouquinho, falar sobre o que Deus tem preparado para nós, quando a gente ouve a palavra avivamento, o que é que está em jogo, o que é que está diante de nós. Então, todas as lives, nas próximas quarta-feiras, como foi semana passada, eu quero começar com uma definição de avivamento, porque a palavra avivamento não é uma palavra tão comum para quem não é deste ambiente, dessa perspectiva de fé cristã, protestante, e até mesmo aqueles que têm essa tradição de fé protestante, talvez não saibam explicar o que é o avivamento, se é que existe uma definição única. Eu decidi trabalhar nesse livro e também nas lives. Eu quero começar falando das minhas considerações sobre o que é o avivamento. Então, se você concordar comigo e quiser fazer empréstimo desta minha frase, pode fazer, ela é nossa. E na minha perspectiva, como eu coloco no livro, avivamento é o termo que usamos para falar de uma ação poderosa e graciosa de Deus, de renovação espiritual, que traz um novo fôlego de vida ao seu povo em tempos de esfriamento de fé e negligência com a missão. Então, é sempre bom termos como ponto de partida esta ideia de que quando a gente está falando de avivamento, inicialmente estamos falando de uma iniciativa de Deus, de um movimento de Deus, de uma ação que parte de Deus. Segundo lugar, é uma ação que gera uma renovação espiritual, uma transformação de vida. E essa ação de Deus que traz renovo espiritual, ela traz um fôlego de vida em tempos de esfriamento de fé, em tempo de negligência com a missão. De tempos em tempos, eu não saberia explicar necessariamente o porquê, mas é fato que de tempos em tempos
a igreja de Jesus Cristo, ela passa por um período de esfriamento de fé. E as razões são muitas. Às vezes, uma intensa provação, dificuldades, pode trazer esfriamento para o povo de Deus. Outras vezes o povo de Deus acaba se deixando seduzir por tendências do momento ou por praticidades da vida, por o acúmulo de bens desta vida e acaba esfriando na fé. Enfim, as razões são inúmeras pelos motivos pelos quais o povo de Deus às vezes experimenta de um tempo de esfriamento. E é justamente nessa hora em que o frio espiritual começa a chegar, é que Deus derrama seu Espírito Santo sobre a vida daqueles que começam a clamar por novidade de vida, começam a clamar por algo especial da parte de Deus. Então, vamos começar deste ponto. Avivamento é uma ação de Deus, não é produzida por homens. Ninguém pode anunciar o avivamento com base em seu desempenho pessoal. Avivamento é algo que vem de Deus, e por isso que a nossa oração é como a oração do profeta Abacuque: aviva-nos, Senhor. Avivamento é um novo fôlego de vida, é um novo derramar de Deus, de vida espiritual, de fervor espiritual. É uma ação de Deus sobre o coração daqueles que estão buscando a Deus e clamando a Deus por novidade de vida em tempos de esfriamento e também de negligência com a missão. Esse é uma outra verificação, outro termômetro de quando precisamos de um avivamento. Quando as nossas demandas, as nossas motivações passam a ser apenas internas, para dentro, para o bem apenas de uma comunidade de fé, e se negligencia aqueles que estão fora da comunidade de fé, que não conhecem Jesus. Essa é uma clara definição de avivamento. Eu disse para você que a gente poderia passar muito tempo falando sobre as causas do esfriamento espiritual que acabam trazendo a necessidade de avivamento, e eu disse que uma delas é o sofrimento. Às vezes o sofrimento ele pode ser um motivo de esfriamento de fé, por algumas pessoas não conseguirem ter a visão completa do sofrimento e achar que o sofrimento é um fim em si mesmo, e acabam focando tanto no sofrimento e na necessidade de uma mudança de circunstâncias, que acabam desconsiderando aquilo que Deus é, quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer. E eu estou começando essa live desta forma, falando também sobre o sofrimento, porque as lives que a gente está realizando sobre avivamento, elas estão baseadas em 7 cartas que Jesus ordenou que fossem escritas para 7 igrejas no primeiro século, 7 igrejas na Ásia, que precisariam passar por um período de avivamento. Para essas 7 igrejas, Jesus trouxe palavras específicas de como eu acredito que eles poderiam experimentar de um renovo de fé, um renovo de vida, uma nova caminhada com Deus. Eu estou olhando para essas 7 igrejas com esse olhar de avivamento, pensando como que as palavras de Jesus poderiam avivar essas 7 igrejas. E a igreja que a gente vai estudar hoje seria a segunda carta. Essa é a nossa segunda live, a gente vai falar da segunda carta e a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é uma igreja que é um pouco peculiar dentro dessas 7 cartas, porque dentre as 7 cartas que Jesus ordena que fossem escritas para as 7 igrejas, apenas 2 delas não recebem nenhum tipo de repreensão de Jesus ou correção. De 7, apenas para 2 Jesus não tem uma crítica, uma verificação de uma rota que precisava ser corrigida. E uma dessas igrejas é a igreja de Esmirna. Agora, o que é muito curioso para a nossa reflexão hoje é que das 7 cidades para quem Jesus ordena que fossem escritas cartas, apenas Esmirna existe nos tempos atuais. A cidade de Esmirna é a atual cidade chamada Izmir, que inclusive é uma das 3 principais cidades hoje da atual Turquia. Existe hoje a cidade de Izmir,
que é a cidade de Esmirna, mas não existe uma igreja de Jesus na cidade de Esmir, o que nos ensina que igrejas também morrem, que igrejas também têm, como um organismo vivo, elas também estão sujeitas ao tempo, e justamente é o avivamento que mantém as igrejas vivas, e esse é o motivo pelo qual eu escrevi o livro e pelo qual também eu tenho insistido nesse assunto de avivamento. É o avivamento, é o sopro de Deus sobre nossas vidas que nos mantém vivos. E o contrário é verdadeiro. Quando igrejas acabam pegando um caminho de preferências pessoais, de tendências, de conformismo com esse mundo e com aquilo que esse mundo oferece, essas igrejas começam a adoecer espiritualmente falando, e uma doença espiritual acaba levando à morte. Outra coisa importante para dizer para vocês é que no livro Desperte tem um capítulo especial falando sobre a igreja de Esmirna. O capítulo 5 do livro, ele vai falar, perdão, capítulo 4 do livro, ele vai falar sobre a igreja de Esmirna. Se você quiser conhecer um pouco mais detalhadamente essa igreja, eu te recomendo a compra do livro, e você vai poder depois, na descrição dessa live, encontrar o link que você pode adquirir o seu livro. Vamos falar um pouquinho da igreja de Esmirna então. Se você tiver com a sua Bíblia, abre lá em Apocalipse capítulo 2. Se você não tiver, não tem problema, eu vou estar lendo o texto junto com você. Hoje é um texto curto, são apenas 4 versículos, mas de uma profundidade tremenda e de uma relevância muito profunda para nós no tempo em que nós estamos vivendo. Porque olha só como que essa carta, que foi escrita no primeiro século, quase pouco mais de 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, olha o quanto que essa carta ela é atual para nós hoje. É por isso que as cartas, o texto bíblico de maneira geral, ele foi escrito para um público específico, para uma época específica, porém é um texto que fala com todas as gerações, porque é um texto vivo. A Bíblia é o único livro que você vai ler e que quando você abre ela para ler, o autor dela vai ficar ao seu lado, que é o Espírito Santo. E essa tem sido a minha oração, seja às vezes que eu abro a Bíblia para ler, ou até mesmo nessas lives, em pregações, enfim, que quando nós venhamos a abrir a Bíblia, que o Espírito que inspirou esta palavra, o Espírito Santo que inspirou essa palavra, nos inspire e nos dê também a interpretação desse texto bíblico. Então, partindo desse ponto, o que Deus tem para nos dizer hoje, neste exato momento, com esse texto milenar? Olha só, abre teu coração para ouvir esse texto agora. Palavras de Jesus em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Quais são as palavras de Jesus, que aqui se identifica como o primeiro e o último? Jesus diz para aquela igreja: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E o versículo central dessa carta é o versículo 10, onde Jesus diz: não tenha medo, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, diz Jesus, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, promete Jesus, o vencedor de modo nenhum sofrerá a segunda morte. Até aqui. A cidade de Esmirna é uma cidade interessante naquele contexto do primeiro século, porque era uma cidade extremamente rica. Ela reivindicava, inclusive, no primeiro século, ser a principal cidade do Império Romano, dado ao seu comércio, dado a sua riqueza, e
a cidade de Esmirna era muito conhecida pelo comércio, e cada segmento comercial em Esmirna, como se fosse um sindicato, tinham festas rotineiras, e estas festas geralmente estavam vinculadas a alguma divindade, algum ídolo, algum falso deus. E por conta disso, os cristãos que viviam em Esmirna tinham muita dificuldade financeira, porque uma vez que os cristãos não se associavam a esses sindicatos comerciais que sempre estavam vinculados a uma divindade, eles não podiam nem comprar e nem vender. E aí então, diante daquela sociedade rica, existia uma igreja pobre. Quero repetir isso. É interessante esse contraste, porque na cidade rica de Esmirna existia uma igreja pobre. Pobre pelo menos aos olhos da sociedade. A sociedade de Esmirna olhava para os cristãos em Esmirna e viam pessoas sofredoras, carentes, necessitadas, porque não podiam nem vender nem comprar. Então imagina o que é viver em uma cidade onde você não pode nem vender e nem comprar. Como é que sobrevive em uma cidade desta forma? Além disso, em Esmirna, como o culto a vários deuses era muito comum, quem não participava de um desses cultos era considerado ateu. Naquele período, no primeiro século, os cristãos eram chamados de ateus porque eles afirmavam cultuar, adorar, se render a um Deus que ninguém via, mas que era visto por todos, que podia ver todos. Os cristãos eram considerados ateus porque eles falavam com um Deus que outros diziam não ouvir, mas eles cristãos podiam ouvir. Um Deus que não se pode tocar, mas que pode se sentir o seu toque quando se rende a Ele de todo o coração. Alguém certa vez disse que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Deixa eu repetir isso. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Você entende essa frase? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Por exemplo, algumas pessoas se dizem sentir-se sozinhas, mas não é porque elas estão sozinhas, elas podem estar rodeadas de pessoas, mas se sentem sozinhas porque elas não têm a pessoa que elas queriam ao lado delas. Todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto. Algumas pessoas se sentem sem solução para alguns casos, mas não é que na verdade não exista solução, é que talvez elas estejam focadas em apenas um ponto. É interessante que o mesmo emprego que para alguns é enfadonho e cansativo, para outros seria um sonho de realização, uma resposta de oração. Percebe como que o ponto de vista é a vista de um ponto, porque algumas pessoas que não comem comida resquentada, outros adorariam ter uma comida para poder resquentar. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque do ponto de vista da sociedade de Esmirna, aquele povo cristão, aquela igreja, era uma igreja pobre. Mas é interessante porque a mesma igreja vista por Jesus é chamada de rica. E aí isso é curioso, né? Porque como que a mesma igreja pode ser vista como pobre aos olhos da sociedade e rica aos olhos de Jesus? E uma coisa que ainda é mais interessante, você prefere ser pobre aos olhos da sociedade ou rico aos olhos de Jesus? Interessante essa pergunta, não sei se você já tinha parado para respondê-la, mas é curioso que nessa cidade rica de Esmirna, essa cidade na Turquia, há milhares de anos atrás, existia uma igreja pobre, mas pobre aos olhos da sociedade, porque Jesus olha para esta igreja e diz: você é rico. E certamente a riqueza desta igreja não era em coisas materiais, mas sim espirituais. E a riqueza espiritual é uma riqueza que tem o seu verdadeiro e intenso valor, porque a riqueza espiritual é a única riqueza que é eterna. Deste mundo você sabe que nós para esse mundo nada trazemos e dele nada levaremos. Isso não está na Bíblia, até é ditado popular.
Mas mesmo tendo essa consciência de que a gente não vai levar nada desse mundo, por vezes nós nos empenhamos tanto e gastamos tantos recursos e às vezes causamos até mesmo discussões com coisas que vão ficar aqui. E a palavra de Jesus para essa igreja, vocês são ricos, são palavras que nós deveríamos considerar e nos questionarmos quais são nossas verdadeiras riquezas. Eu vou te dar uma dica para você saber se você é uma pessoa rica. Você é uma pessoa rica se você tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Qual que é o referencial de riqueza? É quando você tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Saúde, alegria, o amor de um cônjuge, de filhos, de pais. Essa é a verdadeira riqueza, de coisas que você não pode comprar. E a maior dela, a maior riqueza que a Bíblia nos anuncia é a vida eterna que Deus nos dá gratuitamente. O maior tesouro bíblico nos foi conquistado na cruz por Jesus. Quando Jesus sobe até a cruz, Ele sobe para levar os meus e os seus pecados. E uma vez que Jesus morre pelos nossos pecados, já não existe mais nada que venha nos separar de Deus. Então, quando nós nos arrependemos e entregamos nossa vida para Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que esse é o maior tesouro que o homem pode ter. E óbvio que eu tenho que te perguntar isso: você já tem esse tesouro da vida eterna? Você tem esse tesouro que nada nem ninguém pode roubar? Já houve um momento na sua vida em que você se dirigiu em oração a Jesus e pediu perdão pelos seus pecados, entregou a sua vida para Ele, para recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? É isso que fazia a igreja de Esmirna ser uma igreja rica, porque ela tinha um tesouro que ninguém podia roubar, um tesouro que não se poderia contabilizar com valores deste mundo, a própria presença de Jesus na vida e no coração deles. Outra coisa que me chama muita atenção nessa carta, que está em Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 11, é quando no versículo 9 Jesus ainda fala: eu conheço as suas aflições. Eu não sei se você já passou por alguma dificuldade, algum sofrimento, alguma escassez, em algum momento da sua vida que você se sentiu sozinho, solitário. Esse texto é interessante, de Apocalipse 2:9, porque Jesus fala: eu conheço suas aflições. Quem um dia entregou a vida para Jesus nunca mais vai ficar sozinho, porque Jesus passa a fazer companhia para aqueles que se renderam a Ele. Jesus diz: eu conheço suas aflições, ou seja, as suas necessidades, as suas dificuldades, suas dores, seus sofrimentos, elas não passam desapercebidas por Deus. Deus sabe o que você precisa. Jesus, quando Ele foi ensinar aquela oração que nós a conhecemos como oração do Pai Nosso, antes de Ele dizer aquelas palavras e falar da oração Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, antes de ensinar isso, nos versículos anteriores, Jesus disse: o seu Pai que está no céu sabe do que você precisa antes que você venha a pedir. Como é fantástico essa esperança que vem encher nosso coração, de saber que o nosso Deus, o Deus a quem nós nos rendemos e nos entregamos, sabe do que nós precisamos antes mesmo de que venhamos a pedir. Você vai dormir nessa noite e quando você acordar amanhã, Jesus já vai ter providenciado tudo, absolutamente tudo o que você precisa para viver o dia de amanhã. E Ele vai fazer isso porque Ele te ama. E Ele vai fazer isso não pensando em como você pode retribuir isso. Jesus vai te providenciar tudo o que você precisa para o dia de amanhã, porque Ele te ama e porque a sua vida é preciosa aos olhos dEle. Então Jesus diz isso: eu conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. E aí Jesus vai falar uma frase em Apocalipse 2:10, que é uma das principais frases que se encontram na Bíblia. Jesus vai usar a expressão: não tenha medo. É interessante que essa expressão, não tenha medo,
ela se repete por mais de 300 vezes ao longo de toda a Bíblia Sagrada. Por 300 vezes, diversos autores, por milhares de anos, estão escrevendo: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. A pergunta que eu te faço é: por que será? Por que será que a Bíblia é tão enfática em reproduzir essa frase, não tenha medo? Talvez a resposta óbvia é porque o nosso coração se amedronta muito fácil. Nós, seres humanos, finitos, falhos e carentes, nós diversas vezes temos que lidar com situações que nos amedrontam. Não sei se você é um desses super-heróis que abre a camisa e tem um símbolo no peito de super corajoso, super corajosa, mas se você for um ser humano comum, como eu, como qualquer outra pessoa, você vai ter que lidar com medo ao longo da vida. E imagino que se Jesus está falando para aquela igreja de Esmirna, em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, não tenha medo, é porque eles estavam tendo que lidar com o medo. O medo bateu na porta daquela igreja, porque eles estavam sofrendo, como eu falei no começo, sofrendo escassez, sofrendo dificuldades, sofrendo perseguição, porque eram considerados ateus. Lembra que eu falei que quem dizia se render ao Deus Criador do céu e da terra era ateu, porque estavam adorando um Deus que não se pode tocar? Eu falei para vocês no começo, imagina o que é viver em uma sociedade onde não se pode nem vender nem comprar por não se associar ao culto a falsos deuses. E para este povo que estava sofrendo, Jesus disse: não tenham medo. Uma coisa que é curiosa é que Jesus não disse assim: eu vou dar fim ao sofrimento de vocês. Aliás, eu sei que esse é um discurso moderno. Às vezes a gente ouve alguns pregadores dizendo: olha, pare de sofrer. O sofrimento, às vezes alguns dizem que é consequência do pecado, outros dizem que o sofrimento é falta de fé. Mas quando a gente olha para a igreja de Esmirna, Jesus não fala que eles estão com falta de fé e por isso estão sofrendo, porque o sofrimento é uma coisa natural da vida. Viver significa sofrer. Agora, uma promessa que existe na Bíblia é a promessa de que, embora nós não vamos ser isentados do sofrimento, a promessa bíblica é que sofreremos na companhia de Jesus. E eu posso compartilhar isso com vocês, que é muito melhor. É muito melhor sofrer na companhia de Jesus do que sofrer sozinho. Porque quando sofremos na companhia de Jesus, primeiro, nós desfrutamos de consolo e de forças para superar o sofrimento. E segundo, nós temos alguém que pega em nossas mãos e nos guia até o final do sofrimento. Como eu falei para vocês, esse texto de Esmirna contém aqui no livro que eu escrevi, e eu queria ler uma parte que eu falo sobre a questão do sofrimento aqui no livro, e que você pode adquirir no final dessa live. Vai ter o link, você pode adquirir se assim você quiser. Falando sobre sofrimento no livro, eu digo as seguintes palavras: Jesus nunca disse que, se formos fiéis a Ele, jamais teríamos problemas, sofrimentos ou perseguições. Na verdade, Ele disse que, se fôssemos fiéis a Ele, certamente teríamos problemas, sofrimentos e perseguições. Agora, preste atenção, esta é a verdadeira mensagem do cristianismo. Nem sempre, pode acontecer, mas nem sempre Deus vai nos livrar dos sofrimentos, mas Ele promete. Ouça com atenção, ouça com o coração isso: nem sempre seremos livres do sofrimento, mas Ele promete passar por todo o sofrimento conosco. Portanto, a mensagem do Evangelho não é pare de sofrer, mas sim sofra com companhia. Sofra com o Cristo que sofreu na cruz, para que pudéssemos ter nossa vida marcada não pelo sofrimento, mas pela glória de Deus. Essas foram as palavras de Jesus para a igreja: não tenha medo, vocês vão sofrer. Jesus não está falando que ia isentar a igreja de Esmirna.
disse que eles iriam sofrer, mas que o sofrimento teria um prazo de validade. Você entende isso? Nenhum sofrimento é sofrimento para sempre. Nenhum sofrimento dura para sempre. E os tempos que a gente está vivendo, os dias atuais, são dias onde a gente está sofrendo muito por conta da pandemia, por conta das limitações que nos são impostas pela pandemia. É um tempo de sofrer, e eu acho que temos que sofrer mesmo, temos que chorar, temos que lamentar, mas há um consolo da Bíblia para nós, de que esse sofrimento não será para sempre. Em algum momento, Deus dará fim ao nosso sofrimento. E enquanto Deus não dá fim ao nosso sofrimento, Ele nos dá força para suportarmos, conseguimos passar pelo sofrimento. A própria companhia dEle, a presença de Jesus, nos ajuda a atravessar o período de sofrimento. Por isso, mais uma vez, eu quero te encorajar a não olhar para a sua vida como aquele que sofre, mas aquele que atravessa o sofrimento na companhia de Jesus. Se hoje mesmo, agora mesmo, se você quiser até interromper essa live e agora mesmo você estiver sofrendo e você quiser colocar isso diante de Jesus, faça isso em orações, em oração, com suas palavras mesmo. Diga para Jesus o que tem te feito sofrer e peça a companhia dele nesse período. E você vai perceber não apenas que você vai começar a desfrutar de consolo, de renovo, como também que Ele vai te conduzir para o final do sofrimento. Sofrimento é passageiro, por mais intenso que ele possa ser, ele não dura para sempre. Quando nós estamos agarrados na mão de Jesus, estamos na companhia de Jesus, que nos faz atravessar o sofrimento. É o que Jesus diz em Apocalipse 2:10, não tenha medo daquilo que vocês estão prestes a sofrer. Vocês vão sofrer. Jesus disse para aquela igreja em Esmirna. Ele já tinha dito antes, palavras que foram registradas pelo evangelista João: no mundo vocês terão aflição, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. O fato de Jesus ter vencido o mundo nos dá a garantia de também vencermos o sofrimento. Então se apegue a essas palavras de Jesus, não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Para aquela igreja, Jesus tinha dito: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. A perseguição para a igreja de Esmirna, para os cristãos de Esmirna, tinha um prazo determinado, 10 dias. E após isso, após vencer esse período, suportar, perseverar nesse período de provação, a palavra de Jesus para eles é: sejam fiel até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Essa expressão coroa da vida, ela é muito interessante. Eu quero finalizar com essa expressão, porque quando Jesus usa essa expressão coroa da vida, ele extrai esta analogia coroa dos Jogos Olímpicos. A palavra que Jesus usa para coroa não é aquela coroa do rei, é aquela coroa de louros que os participantes dos Jogos Olímpicos ganhavam quando venciam uma prova. E essa expressão coroa da vida, ela aparece algumas vezes na Bíblia. Por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, e só depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. A coroa da vida, ela faz menção à eternidade, a esta vida que nós receberemos de Deus quando os nossos olhos se fecharem na história. Jesus tem preparado uma eternidade para mim e para você. Sim, a gente passa por dificuldades nesse mundo, mas em nada essas dificuldades desse mundo podem ser comparadas com a eternidade que Deus tem preparado para nós, nós que entregamos a vida para Ele. E essa eternidade, ela já começa a ter efeitos no tempo presente, e nós podemos desfrutar da eternidade no tempo presente. O intuito dessa live não é desconsiderar ou nem mesmo menosprezar o seu sofrimento. Na verdade,
eu gostaria muito de me solidarizar a você, e se tiver alguma coisa que eu posso orar por você, me manda uma mensagem, terei a maior satisfação de me unir a você em oração em um momento difícil. A questão sobre o sofrimento que eu queria deixar aqui é que, apesar de sofrer, não olhe para você como o sofredor, como aquele que vai sofrer para sempre, porque isso não é verdade. Se você entregar sua vida para Jesus, Jesus vai atravessar o sofrimento junto com você e te levar ao fim do sofrimento. Eu sei que às vezes nós temos algumas dificuldades, alguns sofrimentos parecem que não tem fim, mas isso não é verdade. Mais uma vez citando o livro, nesse capítulo 4, onde eu estou falando sobre a igreja de Esmirna, eu estou propondo um teste ou uma verificação para que você possa ver que você não é a pessoa que sofre para sempre. E você vai perceber que existem fases na vida. Na página 47 do livro, eu estou propondo um teste que você pode fazer, o que eu estou chamando de linha da vida, onde você vai relacionar eventos que marcaram sua vida positivamente e eventos que talvez foram mais sofríveis. E depois que terminar esse exercício, você vai ter uma experiência tão profunda, que foi a experiência que eu tive, de perceber que na minha linha da vida tiveram mais momentos prazerosos, marcantes, encorajadores, do que momentos difíceis. E mesmo os momentos difíceis, quando eu olho para a minha linha da vida, eu posso ver o quanto Deus foi generoso e me fez atravessar por aquele sofrimento. Então, você não é o que sofre, você pode ser aquele que sofre com a companhia de Jesus. A carta da igreja de Jesus a Esmirna nos ensina que nós podemos viver no sofrimento sem que o sofrimento viva dentro de nós. Você pode viver no sofrimento sem que o sofrimento viva dentro de você, quando dentro de você vive o Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pela sua participação nesta live, espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu vou te fazer 2 pedidos. O primeiro é que você compartilhe essa live com alguém e que semana que vem, mesmo horário, quarta-feira, às 8h25, você compareça, venha junto para essa live e traga um amigo também, e vamos juntos gerar esse ambiente onde a gente pode falar de fé, de esperança, de encorajamento, daquilo que Deus quer e pode fazer em nossas vidas. E como eu falei para você, você não precisa ter o livro Desperte para participar dessas lives, mas se você quiser, você pode adquirir. Você adquirindo o livro Desperte, você vai estar ajudando os ministérios de missões, plantação de igreja e formação de novos pastores da Aliança, porque toda a venda do livro será revertida para esses ministérios. Além de também ter uma palavra que eu acho que vai ser muito encorajadora. Eu espero que vocês que adquiriram o livro possam estar gostando e indicá-lo para alguém, tá bom? Eu encerro essa live agradecendo mais uma vez a sua presença. O link estará na descrição do vídeo para aqueles que quiserem adquirir o livro. E eu espero por você e mais um amigo na semana que vem para esta live, Avivamento, o sonho que começa em nós. Desperte, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Um abraço, com muita saudade. Espero vê-los quarta-feira que vem. Jesus abençoe sua vida. Tchau, tchau.